Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Mostre que, para A, B e C inteiros positivos, MDC de A com MDC de BC é igual a MDC de AB com C. Em suma, essa questão pede para demonstrar que o MDC é uma operação associativa. Ou seja, quando eu tenho três elementos perante essa operação, não importa quais dois eu vou operar primeiro, seja eles primeiro BC e depois eu opero com A, ou primeiro operar o AB e depois com C. Para demonstrar isso, vamos primeiramente fazer umas considerações. Chamemos E de MDC de A com MDC de BC e F de MDC de AB com C. Queremos mostrar que E é igual a F. Para isso, uma estratégia interessante é mostrar que o E divide o F e o F divide o E. Se provarmos que E divide F e F divide E, isso significa que o módulo de E é igual ao módulo de F. Mas como A, B e C são inteiros positivos, isso significa que o E é igual ao F, que é justamente o que queremos demonstrar. Então, vamos primeiramente mostrar que o E divide F. Para mostrar que o E divide F, vamos observar propriedades que temos do E a partir do MDC de A com o MDC de BC. Como E é o MDC de A com o MDC de BC, isso significa em particular que E é um divisor tanto do A quanto do MDC de BC. Então, sabemos que o E divide o A e o E divide o MDC de BC. E aqui, novamente, pela definição, se o E divide MDC de BC, em particular, isso significa que o E é um divisor comum tanto de B quanto de C. Ou seja, isso aqui também significa que o E divide B e o E divide C. Ou seja, concluímos então que o E divide A, E divide B e E divide C. De posse dessas informações em mãos, queremos mostrar que o E divide o F, que é esse MDC aqui. Ora, para mostrar que o E divide o F, precisamos então mostrar que o E é um divisor de MDC de AB com C. Pois, se mostrarmos que o E é um divisor comum desses dois elementos, isso significa, pela propriedade da definição do MDC, como F é o maior divisor comum, então esse E, que é um divisor comum dos dois, tem que dividir o F. Então, a gente quer mostrar justamente que o E divide C e que o E divide MDC de AB. Para isso, a gente já sabe daqui que o E divide C. Então, daqui a gente já sabe que o E divide C. Agora, a gente quer mostrar também que o E divide o MDC de AB. Mas só sabemos que o E divide A e que o E divide B. Logo, seria interessante obtermos uma relação do MDC de AB com o A e com o B para podermos obter alguma informação com relação ao E. Para isso, podemos então utilizar o teorema de Bézout. Pelo teorema de Bézout, sabemos que existem R e S, dois números inteiros, tais que AR mais BS é igual ao MDC de A com B. Certo? Legal, com essa informação aqui, podemos verificar que o E divide MDC de AB. Olha aí, como o E divide o A, então o E tem que dividir A vezes R. Então, o E divide A vezes R. E da mesma forma, sabemos que o E divide B. Então, o E tem que dividir B vezes S. Logo, como o E divide tanto a R quanto o BS, o E divide o MDC de AB.
Como o E divide o MDC de AB, e aqui já sabemos que o E divide C, isso significa que o E divide tanto o MDC de AB quanto C, então o E divide o MDC de AB com o C, que por sua vez é o F. Logo, provamos aqui que o E divide F. Para provar que o F divide E, adotaremos a mesma estratégia. Como o F é igual ao MDC de AB com C, isso significa que o F divide o C e o F divide o MDC de AB. E, de novo, pela definição de MDC, isso significa que o F divide o A e o F divide B, porque o F é um divisor comum tanto do A quanto do B. Então, F divide A e F divide B. Agora, pela mesma música, a gente quer mostrar que o F divide o A e que o F divide o MDC de BC, pois assim provaremos que o F é um divisor comum tanto do A quanto do MDC de BC. Isso implica que o F tem que dividir o maior divisor comum entre os dois, que é o E. Então, para fazer isso, a gente já sabe aqui, de graça, já temos aqui de bandeja, que o F divide A. Para provar que o F divide MDC de BC, podemos fazer equivalentemente usando o teorema de Bézout. Então, de novo, por Bézout, a gente sabe que existem R' e S' inteiros, tais que o AB, tais que o BC, aliás, aqui é BC, né? Queremos provar que o F divide o E, então F divide A e F divide MDC de BC. Então aqui é BC e aqui é C, perdão. E aqui F divide A. Então a gente quer mostrar isso aqui. Então existem inteiros R' e S', tais que B R' mais C S' é igual ao MDC de BC. Novamente, o F divide B, o F vai dividir o C também, então o F divide MDC de BC. Observe que estamos utilizando o mesmo argumento que utilizamos para mostrar que o E divide F. Então, novamente, sabemos que o E divide MDC de BC, o F também divide A, que a gente acabou de ver aqui. Então, isso significa que o F divide MDC de A com MDC de BC, o que significa que o F divide o E. Logo, provamos que o F divide E, e como o E divide F e F divide E, isso significa que E é igual a F, como queríamos demonstrar, e o exercício está terminado.